Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou médica da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Paulo e vou dar uma aula para vocês sobre o uso de fluidos e drogas vasoativas na UTI. Eu vou começar falando sobre o uso de fluidos. Historicamente, a administração de fluidos começou a ser falada nos tempos da cólera, em que surgiu a necessidade de reverter a grave desidratação resultante da perda de líquido devido à diarreia e vômitos nesses pacientes. A introdução do colóide começou a ser um pouco mais tarde, durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que os pacientes feridos e politraumatizados recebiam o colóide, a albumina, como uma reposição volêmica. Falando em reposição volêmica, a reposição volêmica é uma prática comum no ambiente de terapia intensiva e ela deve ser realizada somente com o objetivo de restabelecer a perfusão tecidual e aumentar o débito cardíaco. Ela deve ser agressiva nas primeiras horas, frente à instabilidade hemodinâmica, porém deve ser mais criteriosa uma vez que essa estabilidade é atingida. Lembrando que a reposição volêmica sem critérios, ela está associada com resultados desfavoráveis, incluindo o aumento de mortalidade na UTI. Quanto aos tipos de solução para a reposição volêmica, os mais utilizados são os cristalóides e os colóides. Os cristalóides são soluções com baixo peso molecular e possuem uma difusão rápida através das membranas. O soro fisiológico, o Ringer lactato e o plasma light são os principais cristalóides utilizados na UTI. O soro físio é o cristalóide mais comum, porém ele apresenta tanto o sódio quanto o cloro mais altos em relação ao plasma, podendo levar, quando usados em grande quantidade, à hipernatremia e uma acidose hiperclorêmica. Outras soluções, como o Ringer lactato e o plasma light, são conhecidas como soluções balanceadas, porque eles possuem eletrólitos e a osmolaridade mais semelhante ao do plasma e constituem uma alternativa mais fisiológica de reposição volêmica em relação ao próprio soro fisiológico. Os colóides, eles têm alto peso molecular e uma difusão mais lenta através das membranas. Eles são soluções de eletrólitos e macromoléculas orgânicas dissolvidas em água. Essas moléculas, teoricamente, são retidas dentro do espaço intravascular por mais tempo que os cristalóides e contribuem para uma maior pressão osmótica. Os colóides mais conhecidos são a albumina, que é um colóide natural, e os amidos e as gelatinas, que são colóides semissintéticos. A albumina, ela é preparada a partir do plasma humano, é o primeiro colóide a ser utilizado e ela possui diversas concentrações e poucos efeitos adversos. Os amidos, os mais conhecidos são os hidroxetioamidos, são preparados a partir do milho e possuem soluções de 6 a 10%. As soluções mais antigas de primeira geração, elas apresentavam maior peso molecular e maior concentração. Essas características conferem maior interferência na coagulação e acabam aumentando a disfunção renal. Já as gelatinas, elas são polipeptídeos produzidos a partir do colágeno animal. Elas são proibidas no uso nos Estados Unidos. Por quê? Porque elas têm uma baixa eficácia e causam muitas reações, principalmente reações alérgicas. Então, frente à necessidade de reposição volêmica, qual seria a melhor solução? Os cristalóides ou os colóides? Os cristalóides são as soluções recomendadas para reposição volêmica. São mais baratas
e prontamente disponíveis e têm menos efeitos adversos. O único coloide indicado para reposição volêmica é a albumina em grupos selecionados de pacientes. Por exemplo, nos pacientes cirróticos, em que a albumina ela é utilizada no manejo da síndrome hepatorrenal e como reposição volêmica após uma paracentese de grande monta. Ela também pode ser utilizada na reposição volêmica no choque séptico, mas em concentrações menores e normalmente após uma reposição inicial com cristalóide. Os hidroxietilamídeos e as gelatinas, em relação aos cristalóides, eles causam mais disfunção renal e têm um aumento de mortalidade principalmente no paciente séptico. E não existe atualmente nível de evidência para o uso de coloide sintético na reposição volêmica. Nós já sabemos que os cristalóides são as melhores soluções para a reposição volêmica. E dentre os cristalóides, qual é a melhor opção? A melhor opção são as soluções balanceadas, o Ringer lactato e o Plasma Light. O Ringer lactato, ele tem um custo menor que o Plasma Light. Apesar do nome, ele não leva a hiperlactemia e tem que tomar um pouco de cuidado nos pacientes com hipertensão intracraniana, em que ele não deve ser utilizado, porque ele tem uma concentração de sódio menor que a do plasma. E os pacientes com hipertensão intracraniana, o objetivo normalmente é subir um pouco o sódio para evitar o edema cerebral. O Plasma Light, ele praticamente não tem nenhum efeito colateral, mas ele ainda é muito caro. O soro fisiológico, primeiro que ele não tem nada de fisiológico. Nós já vimos que ele tem uma concentração de cloro maior que a do plasma. O aumento do cloro leva a vasoconstrição renal e piora a função renal. E também o soro fisiológico está associado à acidose hiperclorêmica. Então, não existe nenhum raciocínio fisiológico de usar o nosso soro fisiológico como primeira opção para reposição volêmica. Resumindo, e algumas mensagens para casa. A perfusão tecidual, ela deve ser o alvo da reposição volêmica. Soluções isotônicas balanceadas devem ser a primeira opção. A albumina, ela pode ser considerada no choque séptico. Soro fisiológico, lembrar, não é fisiológico, leva a acidose hiperclorêmica e aumento de sódio. E os hidroxietilamídeos estão associados com disfunção renal, sangramento e não estão indicados para a reposição volêmica. Nós terminamos agora a aula de fluidos na terapia intensiva e vamos entrar na aula de drogas vasoativas. Revisando um pouco o choque circulatório é a síndrome resultante da falência do sistema cardiovascular em manter a perfusão tecidual adequada. A prioridade inicial do tratamento é melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos e a estabilidade hemodinâmica. O suporte hemodinâmico é baseado principalmente em 3 intervenções: na reanimação volêmica, no uso de vasopressor e, se necessário, no uso de inotrópico. Quando a administração de fluidos não consegue restaurar a pressão arterial e a perfusão tecidual, a terapia com droga vasoativa deve ser considerada. As drogas vasoativas, elas agem nos receptores adrenérgicos. Os receptores alfa-1 estão presentes no músculo liso dos vasos, levando à vasoconstrição, a midríase, inibem o peristaltismo e aumentam o tônus dos esfíncteres. Os receptores beta-1 estão presentes no miocárdio e aumentam a frequência cardíaca e a contratibilidade cardíaca. O aumento da frequência cardíaca é conhecida como cronotropismo e o aumento da força de contração do miocárdio é conhecido como inotropismo. Já os receptores beta-2, eles exercem efeitos opostos ao alfa-1,
tendendo a reduzir o tônus vascular de forma a vasodilatar, principalmente na musculatura esquelética. Então, eles levam à vasodilatação e ao relaxamento do músculo liso visceral, principalmente do intestino, bexiga e útero, e também há um efeito broncodilatador. Entre as drogas vasoativas, nós temos as drogas vasopressoras e as drogas inotrópicas. As drogas vasopressoras, elas são utilizadas primeiramente para restaurar a pressão arterial por meio da vasoconstrição arteriolar e agem nos receptores alfa-1. Já as drogas inotrópicas, elas são usadas primeiramente para aumentar o débito cardíaco, fazendo o efeito inotrópico por meio do aumento da contratilidade e frequência cardíaca e agem nos receptores beta-1 e beta-2. Eu vou começar falando das drogas vasopressoras. A noradrenalina é considerada o vasoconstritor de primeira escolha nos casos de hipotensão refratária a volume. É um potente agonista alfa-1 e apresenta também moderada atividade beta-1 e mínima beta-2. O efeito hemodinâmico preponderante é a vasoconstrição, que vai levar a aumento da resistência vascular sistêmica e, consequentemente, aumento da pressão arterial média. Mas também tem seus efeitos beta-adrenérgicos que ajudam a manter o débito cardíaco. Então, a administração da noradrenalina resulta em um aumento clinicamente significativo da pressão arterial média, com pouca alteração na frequência cardíaca ou no débito cardíaco. A adrenalina. A adrenalina, ela é um potente agonista dos receptores alfa-1 e beta-1, além de possuir atividade beta-2 maior que a noradrenalina. Ela é considerada um vasopressor de segunda linha devido aos seus efeitos metabólicos. Então, a adrenalina ela está associada ao aumento dos valores de lactato, devido ao aumento da via glicolítica e também a maior necessidade de uso de insulina. Ela leva a um aumento da pressão arterial média e do débito cardíaco. E como efeito colateral, ela acaba aumentando também a frequência cardíaca e pode desencadear arritmias. E por fim, vamos falar da dopamina. A dopamina das drogas vasopressoras, ela é a menos utilizada atualmente. A dopamina, ela é um precursor fisiológico da noradrenalina e da adrenalina. Em doses baixas, de 2 a 5 microgramas por quilo minuto, ela ativa receptores dopaminérgicos localizados em vasos renais, mesentéricos e coronarianos e produz vasodilatação esplânquica e renal, além de inibir a reabsorção tubular de sódio. Entretanto, alguns estudos não demonstraram um efeito protetor sobre a função renal e o seu uso rotineiro para essa finalidade não é recomendado. Quando usado em doses moderadas de 5 a 10 microgramas por quilo minuto, a dopamina apresenta efeitos inotrópicos e cronotrópicos e em doses elevadas, acima de 10 microgramas por quilo minuto, ela ativa principalmente os receptores alfa-1 adrenérgicos, causando um efeito vasoconstritor. Até 60% dos pacientes com choque, eles falham em responder às doses vasoconstritoras da dopamina, necessitando de associação com a noradrenalina. Agora, a gente vai falar um pouco das drogas inotrópicas. O mecanismo de ação dessas drogas é o inotropismo, ou seja, aumentar a contração miocárdica, cronotropismo, que é aumentar a frequência cardíaca, e a vasodilatação. Lembrando que tanto o inotropismo quanto o cronotropismo estão associados aos receptores beta-1 adrenérgicos.
e a vasodilatação associada ao receptor beta 2. A vasodilatação vai levar à diminuição da pós-carga e, consequentemente, ao aumento do débito cardíaco e do volume sistólico. Os efeitos colaterais dos inotrópicos são hipotensão, pelo efeito da vasodilatação, taquiarritmias, pelo próprio efeito do cronotropismo, o aumento do consumo miocárdico de oxigênio, em algumas situações, por exemplo, no infarto agudo do miocárdico, levando a uma isquemia miocárdica. A dobutamina geralmente é o inotrópico de escolha para aumentar o débito cardíaco. Ela tem uma forte atividade em receptores beta-1 adrenérgicos e uma leve atividade em beta-2 e menor em alfa-1. Produz elevações significativas no débito cardíaco mesmo em doses baixas e tende a provocar vasodilatação, exceto quando em doses muito altas, acima de 10 a 15 microgramas por quilo minuto, quando o agonismo em receptores alfa-1 passa a ser proeminente. O efeito na pressão arterial tende a ser limitado e depende da circunstância em que é usada. Então, pode elevar a pressão arterial em situações de baixo débito cardíaco e elevada resistência vascular sistêmica, como no choque cardiogênico. Nos casos de choque distributivo, em que se tem uma baixa resistência vascular periférica, a tendência da dobutamina é provocar hipotensão. A dobutamina, em doses maiores que 10 microgramas por quilo minuto, ela tem o efeito de aumentar mais a frequência cardíaca. O aumento da frequência cardíaca pode levar a uma diminuição do volume sistólico e, dessa forma, diminuir o débito cardíaco. Então, deve-se ter mais atenção em doses mais elevadas de dobutamina, que pode ter um efeito contraditório no débito cardíaco. Vamos lá. A dobutamina, ela tem uma meia-vida curta e um rápido início de ação, e a escolha no choque cardiogênico. O seu uso prolongado pode levar a taquifilaxia, e em pacientes em uso de beta-bloqueador, ela tem uma pior resposta, necessitando de doses maiores para os seus efeitos. Por quê? Porque a dobutamina age principalmente nos receptores beta-1 adrenérgicos, e esses vão estar parcialmente bloqueados pelo uso do beta-bloqueador. Milrinona é uma outra droga inotrópica. Seu mecanismo de ação é diferente do da dobutamina e é devido à inibição da enzima fosfodiesterase 3. Além da ação inotrópica, o milrinona produz vasodilatação pulmonar e sistêmica. E é a droga de escolha em pacientes com insuficiência cardíaca, na presença de hipertensão pulmonar ou com disfunção de ventrículo direito. No entanto, como ele leva a uma hipotensão arterial por vasodilatação sistêmica, o seu uso deve ser limitado em pacientes com choque séptico ou hipovolêmico. E o uso de beta-bloqueador não interfere na ação do milrinona, porque o milrinona não atua nos receptores beta-1 adrenérgicos que nem a dobutamina. Ele atua na inibição da fosfodiesterase 3. Tanto o milrinona quanto a dobutamina, eles carregam um risco de hipotensão importante por vasodilatação, o risco de arritmia por aumento de frequência cardíaca, e o risco de isquemia miocárdica por aumento do consumo de oxigênio. Então, são medicações que devem ser usadas de maneira criteriosa e sempre associadas com uma disfunção cardíaca importante ou com uma disfunção de ventrículo direito, no caso do milrinona. Agora a gente vai passar para as drogas, ou melhor, para a única droga, que é a droga mais importante, vasoconstritora, que é a vasopressina.
A vasopressina, ela também é conhecida como um hormônio antidiurético, ou seja, ela é um análogo do ADH. E ela age como um vasopressor por meio de ação em receptores V1 que ficam na musculatura lisa vascular. A droga também tem um potencial de causar vasoconstrição coronariana e mesentérica, além dos efeitos relacionados à ação antidiurética via receptor V2. A vasoconstrição coronariana e sistêmica vão acabar levando a aumento da pós-carga e diminuição do débito cardíaco. Em cenários de acidose metabólica importante, os agonistas alfa-1, que nem a noradrenalina e a adrenalina, tornam-se menos efetivos, o que não acontece com a vasopressina, tornando essa droga interessante nesse contexto de acidose. Nós fizemos uma revisão até agora das principais drogas vasoativas. Mas, diante de uma situação de choque, qual droga devo usar? Para responder essa pergunta, eu vou fazer um apanhado geral da aula. Então, a noradrenalina é o vasopressor inicial de escolha diante de uma hipotensão em choque hipovolêmico ou distributivo. A adrenalina, ela pode ser considerada em pacientes com hipotensão e disfunção cardíaca, principalmente quando esses pacientes se apresentam com bradicardia, porque a adrenalina leva ao aumento da frequência cardíaca e tem um risco maior de arritmia. Os inotrópicos, eles devem ser a droga de escolha no choque cardiogênico ou em pacientes que estão com um choque distributivo com sinais de má perfusão persistente após reposição volêmica e uso de vasopressor, se esses pacientes tiverem alguma evidência de disfunção miocárdica. Lembrar que os inotrópicos estão associados à hipotensão, que o milrinona ele é uma boa opção em pacientes com insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar com ou sem disfunção de ventrículo direito. E que os inotrópicos também têm um risco maior de arritmia. A dopamina não é a primeira escolha em nenhum tipo de choque e também tem um risco maior de arritmia. E, por fim, a vasopressina pode ser associada em doses baixas à noradrenalina no choque vasoplégico. E a vasopressina tem uma melhor ação que outras drogas vasoativas diante de uma situação de acidose. Mas lembrar que a vasopressina faz uma vasoconstrição coronariana, além de aumentar a pós-carga, diminuindo o débito cardíaco. Então, ela não deve, a priori, ser utilizada em pacientes com insuficiência cardíaca. Acho que chegamos ao final. Muito obrigada.